Chamar as crianças aqui, vamos estar orando por elas, para que esse momento seja bem prazeroso, gostoso. Estenda a tua mão para cá, sinal de bênção na vida delas. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia, pela tua graça, tua misericórdia, Pai. Obrigado pela vida do Cris, obrigado pela vida do João Lucas que estão aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, usa o professor, a professora hoje, Pai, para trazer a tua mensagem ao coraçãozinho deles, ó Pai, que seja um momento bem agradável onde o Senhor estará falando com eles ali naquela sala, Pai. Nós consagramos esse momento ao Senhor em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Já aproveitando e parabenizando todos os professores, né? Hoje é dia do professor, né? Professores de música, professores de EBD. Vocês são uma bênção. E eu estava lembrando hoje sobre meu tempo de professor. Eu também já fui professor. E como é gostoso você poder influenciar na vida das pessoas. E como falta hoje bons professores para mostrar um verdadeiro caminho, né? E ser professor de escola dominical é uma bênção, porque além de você influenciar com bons comportamentos morais, você ainda tem a palavra de Deus, que pode mudar toda a vida daquela criança ou daquele adulto. Então, que Deus abençoe, Deus continue usando vocês. E se você tem esse dom de ensino, deixa Deus te usar nessa área, porque tenho certeza que o teu galardão um dia será grande. Amém? Essa semana eu estava bem adoentado, ainda estou me recuperando, mas esses últimos dias eu tive muito contato com pessoas. No meu trabalho eu tenho contato com muitas pessoas. E essas últimas semanas, último mês, tive contato com muitas pessoas que eram crentes e que estão desviadas. E conversando, eu adoro ouvir histórias. Eu gosto muito de ouvir histórias. Eu adoro ouvir história de pessoas. E é uma forma das pessoas se abrirem um pouco e eu poder falar um pouco do amor de Cristo por elas também. E uma coisa que muito me entristece, irmãos, é como andam as nossas igrejas. E quando eu falo em igrejas, as igrejas de Jesus Cristo, não necessariamente a Igreja Batista, não necessariamente a nossa igreja aqui, a igreja de Colombo, mas eu falo as igrejas de modo geral. Obrigado, meu querido. As igrejas, elas se tornaram, muitas delas, perderam a sua essência, de realmente pregar o Evangelho, de trazer essas pessoas para perto de Deus. Muitas delas se tornaram clubes, onde pessoas se reúnem, né, para um bem comum. Outras se transformaram em moedas de troca, outras se transformaram em questões de status. Mas, infelizmente, muitas das histórias que eu ouço são de pessoas frustradas com igrejas. Pessoas que foram machucadas em igrejas e que outras religiões acabaram abraçando. E outras religiões mais fraternais, que passam a mão sobre pecados, acabaram abraçando e essas pessoas, muitas delas, estão perdidas. E essa palavra de hoje, ela vem muito em encontro com isso, das minhas inquietações com Deus, com relação a isso. Eu passo tempo questionando a Deus, perguntando, conversando com Deus sobre essas coisas. Então, muito dessa pregação de hoje é sobre as minhas inquietações e sobre o tempo que eu tive com Deus e o Espírito Santo ministrou no meu coração. Então, espero que Deus fale ao teu coração, assim como tem falado com o meu, e que Ele reorganize a nossa vida como igreja, né? Que se há alguma falha, se há algum desvio, que o Espírito Santo nos centralize novamente, né? Quero estar convidando vocês a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler de 13 ao 20.
e depois iremos para outro texto. Mateus 16, versículo 13 ao 20. Amém? Quando Jesus, diz assim a palavra do Senhor, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissesse ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar? Senhor, nós lemos a Tua palavra, Pai, ela é suficiente, Pai, mas o Senhor mesmo falou, Pai, que ela precisa ser revelada pelo Espírito Santo, que só Deus pode trazer as verdades que existem nela, Pai. Não a sabedoria humana, Pai, não preceitos humanos, mas o poder do Teu Espírito Santo, Pai. Pai, continua falando conosco, Pai, traz as mentes dos meus irmãos cativas à Tua palavra, Pai, e que nada os impeça, Pai, de absorver essa palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Jesus estava na cidade de Cesareia. E existe outra cidade de Cesareia, mas essa Cesareia é de Filipe. Eu já preguei sobre esse texto, mas de uma forma abordando um outro tema aqui, né? E Jesus estava em Cesareia de Filipe. Essa cidade era antigamente era chamada de Panéias, antes de se tornar Cesareia de Filipe. E Panéias era um grande centro de adoração, um grande centro religioso. Então imagine uma cidade que tinha vários altares, uma cidade que era um centro religioso para vários deuses da época. E Panéias era o centro de adoração a Pan. Pan era um deus da mitologia grega, e Pan ele era um deus que servia aos caçadores, aos pastores, né? Então acreditava-se que quando um caçador ia buscar a sua caça na selva, no deserto, o deus Pan poderia orientá-lo ao local que a caça poderia estar. E ele era também o deus dos pastores, né? Das pessoas que viviam no campo. Esse era Pan. E essa cidade de Cesareia ela estava sobre um maciço de rocha, de calcário, e em vários buracos dessas rochas eram feitos os altares. Então tinha muitos altares, né? Tinha altar para Baal, para Astarote, para o próprio Pan. O Pan ele tinha um templo nessa cidade, um grande templo. Diante de toda essa arquitetura, eu fico imaginando o coração de Jesus nesse lugar, né? Ele sendo o verdadeiro pastor, o Deus Todo-Poderoso, né? Que um dia que iria morrer naquela cruz, ele vendo toda aquela idolatria, toda aquela promiscuidade cultural que existia naquele lugar. Diante de tudo aquilo, Jesus ele faz aquela célebre pergunta para os seus discípulos. E Jesus sempre está nos perguntando alguma coisa. E Jesus pergunta para os seus discípulos, olhando para aqueles altares, olhando para aquela idolatria toda, ele fala assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem é as pessoas dessa multidão que andam atrás de nós? Quem é esse povo ao qual eu faço milagre na vida deles? Quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos falam assim: olha, alguns falam que o Senhor é João Batista. E se você voltar lá em Mateus capítulo 14, você vai ver que um dos que acreditavam que Jesus era João Batista era o próprio Herodes.
Ele acreditava que Jesus tinha reencarnado em João Batista. E isto o assustava, né? Então, os herodianos, que eram os descendentes de Herodes, o círculo mais íntimo de Herodes, todos eles acreditavam na reencarnação. E acreditavam que Jesus tinha reencarnado. Mas não só Herodes acreditava nisso, mas também o próprio povo judeu. Alguns falavam assim, olha, uns falam que o Senhor é João Batista, alguns falam que o Senhor é Jeremias. E se você ler o livro de Macabeus, o apócrifo de Macabeus, capítulo 2, você vai ver algumas coisas interessantes sobre isso, sobre como o povo judeu acreditava que a alma dos profetas que tinham morrido, em um momento da história, poderia retornar e encarnar em alguma pessoa para que naquele momento que eles estivessem precisando, essa pessoa fosse usada. Então, alguns falavam, olha, em Macabeus 2, o segundo livro de Macabeus, capítulo 2, capítulo 9, 10, vai falar muito sobre Jeremias. Inclusive, eles acreditavam que Jeremias, nesse livro, fala que Jeremias escondeu a Arca da Aliança, né? Então, uma hora Jeremias retornaria para mostrar onde estaria sendo, onde ele escondeu a Arca da Aliança. Então, lembre-se que fazia 400 anos que Deus não falava através de profetas. E se falou, não ficou registrado. Então, nesse período de 400 anos, começaram a surgir várias lendas, vários mitos sobre as coisas que poderiam acontecer. Outros acreditavam que era Elias. E ainda outras pessoas mais simples, aquelas que não tinham coragem de falar, falavam, ele deve ser um dos profetas. Mas eles acreditavam realmente, irmãos, que Jesus tinha recebido o espírito de um dos profetas do passado. E aí Jesus chega e fala para eles, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então é interessante que Jesus ele leva essa questão para longe, mas aos poucos ele vai trazendo para perto, para saber o que realmente os discípulos deles, aquelas pessoas que fariam a diferença com ele, achavam disso. E aí Pedro fala, olha, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim, olha, que bom que não foi sangue, nem carne, nem sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. E aí Jesus ele usa uma palavra que sobre aquela confissão de Pedro, e ele fala, e agora tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E aí aqui a gente tem que entender que Jesus está falando assim, olha, tu és Pedro, mas sobre essa tua confissão, sobre esse teu perceber, sobre essa tua revelação, que só poderia ter sido dada por Deus, sobre essa revelação eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, sobre a tua definição de que eu sou Deus, eu vou edificar a minha igreja. E é interessante que Jesus usa um termo, no grego, quando ele fala edificarei, a palavra tekton. E essa palavra ela pode ser usada também para construtores, para arquitetos. Então Jesus estava olhando em todos aqueles altares, em todas aquelas rochas, em todas aquelas escavações feitas dentro das rochas. E esse deus Pan tinha uma caverna, era uma caverna onde surgia, tinha uma fonte de água. E essa fonte de água ela caía no Rio Jordão e ela ia abastecendo naquele vale as cidades para baixo. E diante de tudo aquilo, Jesus usa esse termo, um construtor, um edificador. Eu falo, eu edificarei, eu construirei a minha igreja diante disso do que você confessou agora, sobre essa revelação que você teve. Então, a Igreja Católica, ela usa muito esse texto para dar base ao papado, primeiro papado de Pedro, mas se a gente analisar o texto não faz sentido. E é nesse sentido que Jesus fala, sobre a revelação que o Espírito Santo deu a Pedro, é que ele edificaria a igreja. E ele continua, ele fala assim, e as portas do inferno não virão contra ela, não conseguirão derrubá-la. As portas do inferno não conseguirão derrubá-la. E
quando Deus falou, eu comecei a questionar algumas coisas. Porque nós vemos várias igrejas, irmãos, caindo diante das armadilhas de Deus, diante das armadilhas do diabo. Várias igrejas que caem nas armadilhas que são colocadas. E eu, comecei a estudar esse texto. Só que Jesus fala também de duas chaves que daria a Pedro. Te darei as chaves do reino. Ele fala nesse texto. E aí eu comecei a estudar o que é essas chaves. E é nesse sentido que nós vamos pensar, porque as chaves que Jesus dá a Pedro, que inicia essa obra, e que hoje nós temos acesso a ela também, é o que faz a diferença. A chave se refere ao exercício do ofício apostólico na igreja. E Pedro fez uso dessas chaves, pregando o evangelho primeiramente aos gentios e depois primeiramente aos judeus e depois aos gentios. Esse poder foi dado inicialmente a Pedro, logo aos apóstolos e hoje a todos nós. Então vamos ver qual a característica dessa nova obra que Jesus começou, primeiramente através dos discípulos, primeiramente através de Pedro, e que chegou até nós. E são essas bases que fazem com que a igreja não seja derrubada pelas portas do inferno. Abra lá em Atos 2. Primeira chave nós encontramos aqui, daquelas que Jesus entregou para Pedro. O título da mensagem é Característica das igrejas que irão sobreviver às armadilhas do inimigo. Característica das igrejas que irão sobreviver às armadilhas do inimigo. Atos 2 fala assim, versículo 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Até aqui. Primeira característica dessa chave que Jesus dá para Pedro e que usa a vida de Pedro primeiramente para abrir essa chave, para abrir essa porta, é que a igreja que não será abalada pelas armadilhas do inimigo, ela se move pela ação do Espírito Santo. Primeira coisa para a gente não cair numa cilada, primeira coisa para que o inferno não sobrevenha sobre a vida da igreja, sobre as pessoas que estão aqui, sobre a instituição que está aqui, é que a igreja precisa se mover pela ação do Espírito Santo. Olha só, eles estavam reunidos em um lugar aguardando a liberação da promessa. Eu tenho alguma crise um pouco quando as pessoas falam: mas eu sou igreja, né? Alguns falam: não, eu sou igreja, então onde eu estou, a igreja está. Não deixa de ser verdade, irmãos, mas a igreja ela se constitui através da união. Nós vamos ver em Atos aqui várias passagens onde a igreja está reunida e as coisas acontecem. Quando a igreja ora em união, quando a igreja está em união, as coisas realmente acontecem. Não que você não é um templo do Espírito Santo, mas a igreja se constitui através da sua união. A igreja se constitui através da sua união. Atos 12, nós vemos que Pedro estava preso e a igreja começa a orar por ele e ele foge consegue, com a ajuda dos anjos, consegue fugir da prisão e a igreja estava intercedendo por ele. Um dos símbolos aqui que é usado nesse texto fala sobre o vendaval, né? Veio com o vento como um vendaval. E a segunda questão do fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Segunda Crônicas, capítulo 7, quando Salomão ele vai
vai dedicar o templo que ele construiu ao Senhor, a Bíblia fala que fogo do céu caiu naquele lugar e consumiu todo o sacrifício que estava ali. Consumiu todo o sacrifício que estavam fazendo naquele local. Então veja que o fogo, aquele tempo, ele vem dentro do templo, dentro do recinto físico que as pessoas estavam. Mas em Pentecostes o fogo vem em formato de línguas de fogo e pousa sobre a cabeça de cada um que está ali. Ou seja, a dispensação da igreja é de uma forma diferente. Ela deixa de ser física para ser uma igreja humana. Ela deixa de ser algo frio dentro de uma instituição de concreto, de pedra, do que seja, para viver dentro do nosso coração, dentro do nosso intelecto. As pessoas começaram a ouvir o outro conforme a sua linguagem, conforme o seu idioma. Isso mostra que a igreja que Jesus dá a chave para que Pedro inicie naquele local, através do Espírito Santo, sendo usado pelo Espírito Santo naquele local, ela é uma igreja que anda em unidade. O Espírito Santo, ele traz unidade para a igreja. Ele não traz uniformidade. Uniformidade se todos nós fôssemos iguais. Se todos nós gostássemos das mesmas coisas. Se todos nós gostássemos das mesmas cores. Isso é uniformidade. Mas a igreja que é instituída em Atos, ela anda em unidade. Diferente lá de Babel, no Antigo Testamento, quando os homens, através do orgulho, da presunção, eles têm um plano de criar uma escada, uma torre até os céus. E ele fala, olha, nós chegaremos até os céus com os nossos próprios esforços, com as nossas próprias forças, e nós seremos conhecidos. Né? E ali naquele momento Deus fala, olha, eu tenho que confundir eles, porque esses seres humanos não têm limite. E aí acaba tendo um desmanche daquele lugar através das línguas. Mas a igreja que Jesus instituiu no Pentecostes e usou a vida de Pedro para iniciar isso, a vida dos apóstolos para iniciar isso, é uma igreja que anda em unidade. Uma igreja onde as pessoas conseguem se entender. Quando a igreja não consegue se entender, quando a igreja, um está falando uma língua, outro, né, literalmente falando, né, um está falando uma coisa, outro está falando outro quer um caminho de X, outro quer um caminho Y, alguma coisa está errada nessa igreja. As pessoas, elas são diferentes, mas elas precisam andar em unidade, porque a unidade é uma marca da igreja onde o diabo não irá tocar. Porque o diabo, uma das estratégias dele, e estratégia de guerras que até hoje são usadas, é o quê? Dividir para conquistar. Então o diabo vem para dividir a igreja, dividir pensamentos, dividir pontos de vistas para que a igreja sucumba diante das armadilhas dele. Então a primeira coisa que nós vemos é que essa igreja, ela se move pela ação do Espírito Santo. E eles conseguem ultrapassar todas as diferenças que ocorrem dentro dela através da unidade, guiados pelo Espírito Santo. Eu achei muito legal, alguns foram no monte orar essa semana, né? Igreja unida, Deus honra. Com certeza Deus falou com vocês. Deus honrou vocês que foram lá. Muitos não puderam ir, não tem problema, garanto que estavam intercedendo em casa, mas quando a igreja realmente busca o Senhor em unidade, Deus se revela a ela. Essa igreja conseguirá passar pelas armadilhas que o diabo está tramando ali. A segunda característica das igrejas que não caem nas armadilhas do diabo é uma igreja que testemunha sobre as obras do seu Senhor com entusiasmo. Uma igreja que testemunha sobre as obras de que Deus está fazendo com entusiasmo. Pedro, ele toma a frente. Agora ele é um homem restaurado, um homem dotado de poder do alto. Esqueçam aquele Pedro que estava cabisbaixo lá, que negou Jesus por 3 vezes. Esqueçam esse homem.
esse homem, ele foi restaurado por Cristo. Né? Ele tinha lançado para trás o seu fracasso e vergonha. Irmãos, muitas vezes nós vamos fracassar. Isso é óbvio. Né? Se os apóstolos que estavam com Jesus fracassaram muitas vezes, é lógico que nós muitas vezes podemos fracassar. Mas a grande questão é como nós vamos nos levantar. E Pedro lhe dá uma amostra disso. E ele começa a testemunhar em Atos 2 aqui com tamanho poder e persuasão. Ele chega, então Pedro, versículo 14. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém. Escutem o que lhe digo. Essas pessoas não estão bêbadas, porque alguns tinham falado que eles estavam bêbados, porque começaram a profetizar, começaram a falar em línguas ali. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos, suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei do meu espírito até mesmo sobre servos e servas. E aí ele continua, versículo 22. Povo de Israel, escute, Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, ele foi entregue conforme o plano preestabelecido por Deus e seu conhecimento, prévio daquilo que aconteceria, com a ajuda dos gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. E ele começa a fazer esse discurso, de uma maneira vívida, de uma maneira impactante. Vivo em seus movimentos e resoluto, ousado em sua fé e eloquente. Assim foi Pedro. A mente de Pedro foi aberta pelo Senhor lá em Lucas 24, 45. Depois, se quiser ler, 24, 45, Jesus ele abre a mente, abre o entendimento deles depois da ressurreição. E foi o início do uso do dom de profecia, dado pelo Espírito Santo para Pedro. Um dos primeiros que usam o dom de profecia, recém-dado pelo Espírito Santo aqui, foi Pedro. O dom de profecia é a habilidade que alguns têm de transmitir a palavra do Senhor, de uma maneira vívida, de uma maneira clara. Todos nós temos a obrigação de transmitir o que está escrito nessas linhas aqui para todas as pessoas que Deus mandar. Mas alguns têm um dom especial, chamado dom de profecia, que é a habilidade de mostrar textos da Bíblia, de fazer sermões de uma maneira que as pessoas consigam entendê-las. E Pedro ele dá início a esse dom nessa passagem. Irmãos, quando a palavra de Deus ela não queima no coração de quem está transmitindo a palavra, ela dificilmente trará convencimento sobre as outras pessoas. Quando você for trazer uma palavra, tiver o privilégio de trazer, e quando Deus for usar a tua vida para falar alguma coisa, a primeira coisa que você tem que sentir, ela queima dentro de você? O Espírito Santo queima ela dentro do teu coração? Porque se não queima, irmão, ore mais, peça outra, jejue, mas a palavra que não queima no coração de quem transmite a mensagem, muitas vezes não convence. E Pedro ele testemunha de tudo aquilo com aquela palavra queimando no coração dele, ousadamente. A igreja ela irá manifestar dos dons do Espírito Santo quando chegar o momento exato. O discurso que Pedro faz, no versículo 22, ele fala o que Jesus fez, né? Deus aprovou publicamente Jesus o Nazareno ao realizar milagres. Então ele fala dos milagres de Jesus nesse testemunho. Ele fala o que Deus fez no versículo 23, né? Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido de Deus. Então tudo o que estava acontecendo já tinha sido pré-estabelecido pelo Senhor. Então faz parte do testemunho dele. O que nós crentes precisamos fazer, no versículo 32, ele fala assim: foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Então todos os crentes precisam testemunhar daquilo que Deus fez, da obra de Jesus na cruz. Nós precisamos fazer isso. E o que os homens devem fazer? No versículo 36,
Eles falam assim, eles escutam tudo isso, eles falam: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado. Uma palavra simples. Uma igreja que não testemunha com entusiasmo sobre a obra do seu Senhor não sobreviverá. Concorda comigo, irmãos? Uma igreja que não testemunha sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela, através dela e por meio dela, ela não sobreviverá. Pode notar, quando você vai comprar alguma coisa de alguma pessoa, quando essa pessoa consegue vender aquilo com brilho nos olhos, é fácil de você comprar. É fácil dela te convencer, né? Às vezes eu já comprei coisas assim por impulso, e eu sou um cara que dificilmente compra coisas por impulso, muito difícil. Eu sou extremamente racional nas minhas compras. Mas eu confesso para vocês que eu já comprei coisas assim, e uma delas foi uma pasta que fazia o carro brilhar, né, o cara que vendeu num posto de gasolina, e era 3, 4, né, umas pastas que tirava sujeira, que dava brilho, que não sei o quê. E o cara me vendeu assim, depois que ele vendeu, o cara era muito bom. Depois que ele me vendeu, eu pensei assim, falei: o que eu vou fazer com isso daqui, né? O que eu entendo de polimento de carro para polir o meu carro, né? E as pastas realmente estão boas, estão lá em casa. Já deve ter estragado, já faz uns 5 anos que está lá. Mas o cara me vendeu pela habilidade dele, sabe? Brilhava nos olhos, assim, era um produto sensacional, que o cara conseguiu me vender. A Priscila estava junto, não sei se ela se lembra, foi lá em Colombo, lá num posto. Tomara que ela já tenha esquecido, já, né? Porque eu me arrependi de ter comprado depois. Mas o cara vendeu com brilho nos olhos. E uma igreja que não testemunha com brilho nos olhos, irmãos, ela não vai sobreviver. Ela não vai sobreviver porque existem outras religiões, outras seitas, outras filosofias que são muito mais atraentes. E às vezes eu pego algumas pessoas conversando e elas falam com tanto amor. As pessoas estão indo para o inferno, mas elas falam com tanto amor sobre aquilo que, se você não conhece, elas conseguem te convencer. E às vezes eu me questiono, falo: eu tenho a palavra de salvação, e às vezes não tenho a habilidade, não tenho a capacidade de transmitir com tanto entusiasmo como elas fazem. Então, uma igreja que não testemunha com entusiasmo, as portas do inferno podem sobrevir sobre ela. Pedro, ele testemunhava com entusiasmos. Terceiro, e a gente já está caminhando para o final, não se preocupa não. A igreja que sobreviverá às armadilhas do diabo, ela tem uma palavra simples e direta. Simples e direta. O que Pedro fala? As pessoas começam a ficar apavoradas porque Deus, se você ler o capítulo inteiro, eu não vou ler aqui, Pedro fala que eles crucificaram o Senhor da glória aqui, e eles ficam apavorados com tudo aquilo, e eles falam lá no versículo 37, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? A palavra de Pedro foi simples e direta. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Arrependimento. Essa é a principal exigência para que haja perdão dos pecados. E com arrependimento tem início a conversão. Arrependimento, irmão, é só para aquele que não conhece Jesus? Arrependimento é para nós, que já conhecemos Jesus. E que muitas vezes continuamos pecando, e o pecado, ele nos afasta de Deus. A Bíblia fala que o pecado nos afasta de Deus. Nós vamos apagando o poder do Espírito Santo na nossa vida. E Pedro fala: arrependei-vos e se batizem. E é interessante que Pedro fala assim, se arrependam, que é isso que você faz dentro do teu quarto, num ambiente qualquer. Então, você tem essa experiência com Deus, mas também se batizem. Porque através do batismo você está mostrando para as pessoas aquilo que você fez no teu quarto, sozinho ou em outro lugar. Então, as duas coisas andam junto. O batismo salva? O batismo, ele tem algum poder? Claro que não.
Nós, batistas, cremos que não. O batismo é um memorial, é uma ordenança de Deus. Não tem poder especial. Né? No Efésios fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa quando nós cremos nesse Deus. Mas o batismo faz parte. E é isso porque o batismo é a fé pública daquilo que você fez, de repente, no privado. É necessário mostrar para a igreja, serve de testemunho nosso. E a palavra de Pedro é simples. Mostre aquilo que você fez no secreto do seu ser, pode ser demonstrada para outros também. Conversão é um ato produzido pela influência do Espírito Santo, mas o arrependimento é o começo do processo da santificação. E confesso, irmãos, que quando cheguei nessa parte, eu passei mais tempo estudando sobre isso, pedindo para que Deus ministrasse no meu coração. Porque a palavra de Deus ela é simples. O Evangelho é simples. Nós, muitas vezes, queremos complicar. E eu já fui professor, tenho alguns cursos na área de coaching, adoro psicologia, estou indeciso, quero fazer mais uma faculdade ainda, a terceira, não sei se faço psicologia, não sei se faço algo de TI, acho que a parte de TI vai dar mais dinheiro, né? Mas eu gosto de psicologia. Mas eu gosto de psicologia. A minha esposa é psicóloga, ela tem vários livros, eu leio, eu gosto disso. Mas assim, irmãos, e eu estou falando por mim, né? Eu tenho um grande medo de que a psicologia, toda essa parte de coach, essa parte comportamental, que eu gosto muito, e são ferramentas necessárias, mas eu tenho muito medo que isso comece a tomar lugar do verdadeiro evangelho. Porque eu olho na vida de muitos pastores, que eu admiro, pastores assim, principalmente pessoas que eu assistia no YouTube, pastores de fora, e eu vejo muito na vida deles isso acontecer. Né? Você vê a mensagem do cara 15 anos atrás e você vê a mensagem hoje. Não que Deus não usa, mas hoje parece algo humanista, né? Algo que está centrado no homem, nas ferramentas da psicologia e tudo mais. Entenda, eu não tenho nada contra a psicologia, e eu estou falando por mim. Eu tenho medo de que se eu fizer isso, é uma tendência, né? É uma tendência, e a gente tem que se segurar de não começar a misturar coisas que não são evangelho. Porque assim, a coisa mais importante que nós temos hoje, irmãos, é o tempo. O dinheiro é importante? É importante, a saúde é muito importante, mas o tempo é muito importante. Então, se eu tenho 40 minutos para pregar aqui, eu uso 15 minutos falando de psicologia, falando sobre questões comportamentais, sobre ferramentas, sobre filósofos, sobre sociologia, que eu adoro, são 15 minutos que são como se fosse um band-aid para curar uma ferida exposta. Não tem poder. O que realmente tem poder é o Evangelho. O que tem realmente poder foi quando Pedro falou, olha, se arrependam e sejam batizados. Vocês não precisam entender de escatologia, vocês não precisam entender lá sobre a soteriologia, sobre todos os dons, mas vocês precisam se arrepender. O próprio Jesus ele fala isso, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Essa foi a mensagem de Jesus, simples. Qualquer criança, o João Lucas, se Deus usar a vida dele, pode falar isso. Não precisa de teologia, não precisa de pós-graduação. E eu confesso que eu tenho medo sim. E se for da vontade do Senhor, de eu não fazer, que eu possa cair nessa armadilha, que eu nem faça. Porque isso aqui talvez seja só para o meu ego, talvez seja só para a vaidade do ser humano. Não tenho nada contra, admiro a psicologia, admiro o pastor, o doutor Luiz Renato, sou apaixonado por aquele homem, assim, quando ele fala, e é um elogio para ele, porque assim, com toda a sabedoria que aquele homem tem, ele não deixa se contaminar por aquilo. Eu gosto muito dos treinamentos dele, gosto muito realmente. Mas são fraquezas que nós, homens, podemos cair. A igreja que as portas do inferno não prevalecerão será aquela que o C.S. Lewis fala, né? Pregará o cristianismo puro e simples. Arrependei-vos. A igreja que preza por uma palavra direta e simples, a porta do inferno não sobreviverá, não virá sobre ela. Último,
E aí nós vamos para a segunda chave que Jesus entrega para Pedro. Esse texto é maravilhoso. Nós poderíamos falar várias coisas sobre essa igreja instituída aqui, mas nós nos prolongaríamos muito. Vamos lá para Atos, capítulo 10. Jesus ele fala de duas chaves. A primeira chave foi aberta para os judeus e a segunda chave agora será aberta para os gentios. Nesse contexto aqui do capítulo 10, depois da conversão de Saulo, que se torna Paulo, Pedro ele tem uma visão. E nessa visão, é engraçado que ele estava com fome, né, na hora do almoço, e ele cai num sono profundo e ele tem uma visão. E estende-se um lençol, né, com 4 pontas assim, e quando fala de 4 pontas, Deus está mostrando para ele que é a universalidade da igreja. Então, o que Deus está fazendo agora é purificando toda a igreja, né? E aí ele vê alguns animais impuros, répteis, e o anjo fala para ele comer. E ele fala: não, Senhor, não posso fazer isso, sempre me prezei muito por essa questão, e eu não posso fazer isso. E aí Deus fala para ele que ele estava santificando aquelas coisas. E Cornélio, que era um gentil, Deus fala com ele também, e os dois, Cornélio traz ele para casa, Pedro revela a visão, e Cornélio também, e aí Pedro começa a entender que a igreja, a outra chave, é para que os gentios, nós, no caso, que não somos descendentes diretos de judeus, pudéssemos entrar nesse reino. Então, a última questão, a última característica dessa igreja que vai resistir às portas do inferno, que eu peguei desse texto, lá em Atos 10, 34, fala assim: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa mensagem de boas novas para o povo de Israel: a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor. E aí pula lá para o versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. E os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora que, como nós, também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles mais alguns dias. Então Pedro recebe essa orientação de Deus, né, essa revelação do Espírito Santo. E essa questão, e aí a quarta característica da igreja, que não será atormentada pelas armadilhas do diabo, é que ela não faz acepção de pessoas. Uma igreja que não faz acepção de pessoas. Esse aqui, irmãos, foi um dos principais e mais graves problemas que a igreja primitiva enfrentou. E aí você vai ver até em Gálatas que o próprio Pedro tem dificuldade com isso, né? E o apóstolo Paulo, acaba chamando a atenção dele. Mas a igreja que não faz acepção de pessoas. Na verdade, ainda dentro do coração daqueles judeus, dentro do coração de Pedro, ainda existia lugares onde o preconceito, onde a acepção de pessoas, onde o orgulho nacionalista ainda estava. E isso, irmãos, é algo muito complicado. É algo muito complicado e algo muito sutil. Porque quando nós nos convertemos, né, não sei você, mas eu, quando me converti, uma das coisas que me veio primeiro, né, era o orgulho de ser convertido. Não sei se vieram para vocês, para mim veio, né? Nossa, eu tenho orgulho de ser convertido, né? Tenho orgulho de ter parado com isso, parado com aquilo. Tenho orgulho. Olha só, né? E aí eu olhava para algumas pessoas de maneira diferente. Eu era recém-convertido, não tinha entendido. Depois o Espírito Santo ia me moer várias vezes para que eu percebesse essa vaidade, que não era de Deus. Mas como é sutil essa questão da acepção de pessoas. Como nós somos
ainda movidos pelos nossos olhos. É muito bom estar com pessoas parecidas com a gente. É muito bom pregar para pessoas que não estão fazendo barulho, que estão prestando atenção. É muito bom isso. É muito bom falar com pessoas que não estão questionando, né? Agora não é hora de questionar realmente, mas é muito bom ficar com pessoas que são parecidas com nós. Mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja para todos. E eu faço as palavras do Hernandes Dias Lopes, quando ele fala: a igreja é para todos, mas a igreja não é para tudo. Então, nós precisamos ser uma igreja que acolha todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. E quando eu falo isso, dá um friozinho na barriga. Porque quando a Bíblia fala todos, são todos. As pessoas com vários tipos de pecados diferentes dos nossos. E que nós precisaremos saber lidar com isso, sem se contaminar. Sem deixar de ser uma igreja cristocêntrica. Sem deixar que o pecado venha junto com essas pessoas e contamine a igreja. Mas a igreja são para todos. Mas não se pode tudo dentro da igreja. Eu gostei dessa frase do Hernandes Dias Lopes e me solidarizo com ela. Receber-os todos sem se contaminar. Infelizmente, a acepção de pessoas ela acontece devido a questões financeiras, né? Ela acontece devido à questão de idade, né? Então é mais fácil relacionar com pessoas que são da nossa faixa etária, né? Não muito jovens, mas também não muito velhos, né? E a gente começa a formar os grupos dentro da igreja. E isso é tão sutil, irmãos, isso é tão sutil e tão perigoso, que se a gente pegar os exemplos da Bíblia, nós vamos ver que o próprio profeta Samuel, um dos profetas mais honrados de Israel, ele chega lá quando Deus fala para ele: olha, vai lá na casa de Jessé que eu escolhi um rei lá da família dele, dos filhos dele. Ele vai e bota o olho no mais velho, né? Com certeza Deus vai fazer isso aqui, né? Deus já escolheu esse. E aí ele coloca o olho no outro. Olha só, irmãos, a Bíblia ela serve para nos instruir. E quando eu vejo um profeta Samuel caindo nessa cilada, eu não posso achar que eu estou imune a isso. Eu não posso bater no meu peito e falar: não, mas eu não faço acepção de pessoas. Ah, não, eu não sou pastor, né? Eu não faço. Isso é coisa para recém-convertido. Profeta Samuel. Então, a gente começa a entender que uma das grandes ciladas das igrejas que estão caindo é que ela não consegue chegar a todo mundo. Alguns são bem-vindos lá, outros não. E se alguns não são bem-vindos, Jesus não está, irmãos, porque Jesus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo não faz. Nós fazemos, muitas vezes, por causa dos nossos preconceitos, por causa dos nossos estereótipos, né? A gente já imagina como que deve ser o líder, né? O povo de Israel já imaginava como que deveria ser o rei, né? E aí Deus fala: então vocês querem assim, então pega aí o Saul. E é interessante que quando Saul ele vai ser consagrado como rei, ele está escondido no meio das malas. E eles têm que achar o Saul. E esse era o rei segundo o coração do povo de Israel. Então, o que garante que nós não podemos cair na mesma cilada? Mas uma igreja que é movida pelo Espírito Santo não pode cair nessa cilada. Ela precisa constantemente estar orando para que Deus abra os olhos espirituais e que a gente consiga ver assim como Jesus o vê. Né? Assim como Jesus o faz. Não conforme os nossos estereótipos, conforme as nossas vivências, conforme o modelo padrão de uma igreja X lá que deu certo. Ah, não, mas lá o líder era assim, então vamos nesse caminho. A história que Deus tem para vocês aqui e para nós, para a minha vida e para a vida de todos, pode ser uma história diferente. Ele é especialista em criar histórias diferentes. Precisamos dos olhos de Cristo para não cometer esse pecado.
Então essas foram as características da igreja que não serão abaladas pelas portas do inferno, que nos traz esperança, que nos traz alento, que Jesus realmente prometeu para nós e que irá cumprir. A característica da igreja que se move pela ação do Espírito Santo, da igreja que testemunha sobre a sua obra do seu Senhor com entusiasmo, uma igreja que tem uma palavra simples e direta, e de uma igreja que não faz acepção de pessoas. Se coloque de pé se você puder, se não, continue sentado, não tem problema. Mas se coloque na presença do Senhor agora nesse momento e fala para Ele colocar os olhos espirituais dele nos seus olhos. Que a gente comece a ser uma igreja que fuja de todos esses percalços e que a gente consiga usufruir da promessa que Ele deu, que as portas do inferno não sobreviriam sobre a igreja. Vamos orar? Senhor Deus, te louvo, Pai. Te louvo, Senhor Jesus, pela tua promessa, Pai, porque ela é fiel, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado com todos dessa igreja, Pai, e o Senhor tem escolhido os teus remanescentes nesse lugar, Pai, e as portas do inferno, Pai, não podem sobrevir sobre eles aqui nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, essa igreja seja uma igreja apaixonada, Pai, que anuncie o Senhor com entusiasmo, Pai, que se mova, Pai, através do Teu Espírito Santo, Pai. Uma igreja, Pai, que seja amorosa, Pai, para aqueles que chegam, Pai, mesmo sendo diferentes, ó Pai. Porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor mandará pessoas diferentes aqui nesse lugar, ó Pai. E nós queremos, ó Pai, aprender a amá-las, ó Pai, assim como o Senhor a amas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que seja uma igreja, Pai, capaz de resistir às armadilhas do diabo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, capacita a Tua liderança aqui, Pai. Fala ao coração deles, ó Pai, fortalece, Pai, espiritualmente, fisicamente, Pai, mentalmente, emocionalmente, Pai, os Teus servos aqui, Pai, para que eles cada dia se comprometam mais com a Tua obra nesse lugar, ó Pai. Senhor, eu te louvo por essa palavra, Pai, porque falou ao meu coração e falou ao coração dos meus irmãos, ó Pai, e que ela frutifique na nossa vida, Senhor. Pai, nós consagramos essa semana ao Senhor, ó Pai, ser conosco, Pai, vá à frente, Pai, livra-nos, ó Pai, dos homens maus, ó Pai, das ciladas, ó Pai, livra-nos, ó Pai, do laço do passarinheiro, Pai, que quer nos derrubar, que quer nos destruir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos guarda, Pai, nos use, Pai, para a Tua obra, Pai, para a expansão do Teu reino nesse lugar, Pai. Pai, nós consagramos essa semana aos Teus cuidados, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado das nossas almas, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, uma ótima semana. Amanhã temos a célula, se você puder estar conosco, será uma bênção. Deus abençoe.